Um salve com muita alegria, família Seente. Gratidão por estarem conosco em mais uma aula do estudo do Livro dos Espíritos. Quero agradecer a presença de todos, mais uma vez aqui. Pedir para não se inscrever no canal, clicar no botãozinho que está aqui do seu lado esquerdo. Deixar seu like, por favor. A gente tem um trabalhão para fazer esse estudo. Levar para vocês conteúdo, conhecimento de graça. E a única coisa que a gente pede de pagamento é esse like bonito, esse joinha, esse dedinho para cima, dizendo que você gostou do que a gente está fazendo aqui para você. Hoje, em função de vários compromissos profissionais, eu acho até que nós vamos decidir fazer dessa forma, o nosso estudo ele vai ser diferente em termos visuais. Eu, ao invés de fazer a apresentação que faço sempre, eu vou utilizar o próprio livro, tá, que eu estou apresentando aí para vocês, e conforme a Vânia for lendo, eu vou passando pelos capítulos do livro. Então, hoje não tem aquela questão das cores que tem nos outros, tá? Hoje vai ser exatamente dessa forma aqui, eu vou rolando conforme a Vânia for lendo e vocês vão acompanhando. E aí nós vamos em frente, tá legal? Só lembrando, né, para quem está chegando agora, seu estudo do Livro dos Espíritos, nós já estamos na 12ª, acho que é a 12ª aula, publicamos ela sempre domingo às 20 horas, e contamos com você para seguir com a gente aqui nesse estudo. A Vânia lê, e nós vamos, conforme ela vai lendo, a gente vai fazendo os comentários que sejam pertinentes. Antes, para sermos educados, minhas amigas, Andréa, por favor, dê o seu boa noite. Boa noite a todos, muito obrigada pela participação de vocês, e vamos estudar juntos. Vânia, com a sua voz que enebria todos nós como uma pessoa elevada, cuja voz vem do mais alto e elevado céu, traga para nós a sua leitura magnânima para a gente poder fazer o estudo. Boa noite a todos. Com esses elogios de um genro falso, a gente diz boa noite a todos vocês, obrigado por estarem juntos. Vamos estudar, gente, vamos continuar, né? Vamos tocar em frente? Vamos estudar o capítulo 2 da Encarnação dos Espíritos, primeiro item, que é o objetivo da encarnação. Pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Agora vamos ouvir a opinião de Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Universo, não é Terra. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que, nessa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Para mim, ficou muito claro nessa resposta, em 2 pontos, que ele fala bem que a encarnação do espírito é de acordo com o ambiente em que ele vai estar. Ou seja, se ele estiver na Terra, ele vai tomar o corpo da Terra e vai sofrer as vicissitudes. O sofrer, nós podemos até substituir a palavra sofrer para vivenciar tudo que a Terra fornece, de bom e de ruim. E se ele trouxer uma bagagem
para expiação, ele irá realmente sofrer as consequências de seus atos anteriores. Porque com o sofrimento, ele pode chegar à consciência e se sentir realmente necessidade de se melhorar, de estar melhor. Achei muito interessante ele dizer isso, sobre mundos. E segunda coisa, dizendo que o espírito é do universo, é para que haja evolução do universo. Está aí claramente dizendo que existem espíritos que vivem em outros mundos. Exatamente, eu acho que tem 2 pontos importantes para a gente ressaltar aí. Exatamente isso. Primeiro é que a palavra sofrer, ela tem um significado que a gente entende, porque a gente vem de uma criação judaico-cristã, né, bem do início lá do cristianismo, onde a palavra sofrimento implica em algo que nos faz mal. Sofrer nada mais é, isso pelo próprio português, da maneira coloquial, que passar. Quando eu sofro alguma coisa, eu estou passando alguma coisa. E aí vem uma outra definição que nós já falamos em vídeos nossos. Expiar significa experienciar. Expiar não significa ficar olhando lá pelo buraco da fechadura, entendeu? Expiar é experienciar. Então, o que é expiação e provas? É experienciar e passar por provas que vão nos fazer melhores. É disso que se trata. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou invocar Darwin aqui, na teoria da evolução das espécies, que ele fala que o homem é fruto do meio. Isso vale para os espíritos, do jeito que está sendo dito, como a Vânia bem colocou, com a sua colocação bem elevada, como sempre. O homem, ele é fruto do meio. Quando a gente trata do homem aí, a gente troca a palavra homem por espírito. E o espírito, ele vai experienciar, ou expiar, ou sofrer, ou passar por situações em cada orbe, ou em cada mundo que ele estiver ligado, em cada planeta que ele estiver ligado. Eu acho que esse ponto deixa a coisa mais clara. André, você tem alguma opinião? Exatamente isso, né? E é importante sobre a palavra sofrer no sentido de passar pela experiência, né? Sofrer não é no sentido de como a gente utiliza essa palavra, né? Ela tem um duplo sentido, seria experimentar, né? Alguma situação, seria sofrer alguma situação. Pois é, então, na realidade, eu não me lembro se é no Evangelho, mas dizem os espíritos que nós temos aqui na Terra três situações diferentes, que tem espíritos que vêm para expiar ou experimentar situações que se referem às suas dívidas, às suas plantações anteriores que viriam a colher agora. Segundo, espíritos que vêm doentes, como se a Terra fosse um hospital. Isso com relação à Terra. Como se a Terra fosse um hospital que recebe também espíritos doentes. E muitos, pela expiação obrigatória, a Terra passa a ser um cárcere, uma prisão. Porque muitos vêm com expiação que não podem deixar, eles são obrigados a vir, e, nesse caso, são prisioneiros da Terra. O Evangelho trata isso como encarnação compulsória, isso tem todo sentido. E quando eu fiz aquela definição, que, né, só para reforçar, eu estou falando da língua portuguesa. Então, é exatamente isso. Então, a gente só não pode confundir com o sofrimento, é algo que nos faz mal. Porque existe também uma frase do português que diz que eu sofri algo bom, por exemplo, eu sofri a comemoração do meu aniversário, entendeu? Então, a palavra sofrimento, ela significa passar, ela significa que a gente experimentou alguma coisa, ou expiou alguma coisa. Certo. Bom, seguindo em frente. Bem esclarecido. 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? A resposta: todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns
sem fadigas e trabalhos, conseguintemente, sem mérito. Agora, tem uma subpergunta A. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Resposta: chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Normalmente a gente ouve isso até nas mensagens, né? Tudo depende do nosso comportamento e da nossa aceitação das situações na vida. Se eu vejo a vida com bons olhos, os acontecimentos para mim são passageiros e incomodam menos e eu sofro menos. Isso é o que os espíritos nos explicam. Quero lembrar uma parte escrita pelos apóstolos, que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não está se referindo ele só como pessoa, ele também está se referindo ele como um exemplo. E é isso que quis dizer essa mensagem. Quando você segue o exemplo, seria estar em acordo com as leis de Deus, né, com as leis universais, você acaba abreviando e evoluindo mais rápido. Isso vai depender do seu nível de resistência à verdade universal. Então, Jesus mesmo já disse isso, quando ele pronunciou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Certo. Vamos continuar? A alma. Pergunta 134. Que é a alma? Resposta: um espírito encarnado. Subpergunta: que era a alma antes de se unir ao corpo? Era espírito. B. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos e a mesma coisa? Resposta: sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Pergunta 135. Há no homem alguma coisa, alguma outra coisa, além da alma e do corpo? Resposta: há o laço que liga a alma ao corpo. Pergunta A: de que natureza é esse laço? Resposta: semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim, para que os dois possam comunicar-se um com o outro. Por meio deste laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Agora vem Kardec. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. Terceiro, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tal, num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Está muito bem claro, não há necessidade de fazer nenhuma ressalva nesse caso, né? Não, ressalva não, mas vale a gente fazer um jabá aqui para que vocês assistam o nosso vídeo, onde tratamos exatamente sobre essa questão
quando falamos sobre espírito, perispírito, explicamos todas essas questões. Procurem aí nos nossos últimos vídeos que vocês vão encontrar. Tá, pergunta 136. A alma independe do princípio vital? Resposta. O corpo não é mais do que envoltório. Repetímo-lo constantemente. Subpergunta A. Pode o corpo existir sem a alma? Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto, depois de essa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Ficou meio estranho isso aqui. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Eu entendi que está dizendo sobre vida orgânica, no caso, não dos animais, está falando de vida no sentido de plantas, que ela pode existir sem uma alma, que existe um princípio vital, mas não uma alma. Então, existem tipos de vida que elas são apenas orgânicas, sem a necessidade de ter uma alma. Certo, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Tá claro, né? Então, vamos lá, na subpergunta. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Isso é muito simples, né, saber. Simples massa de carne sem inteligência, tudo o que quiserdes, exceto um homem. Pergunta 137. Na verdade, a gente pode até dizer que o que é, nessa subpergunta B, é um cadáver. É simples, né? É um cadáver, verdade. A pergunta 137. Um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes? Não, isso é óbvio, né? O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Aí ele coloca que é para ver o livro dos médiuns, capítulo 7, da bicorporiedade e da transfiguração. O livro dos médiuns é um livro que todo mundo deveria ler também. Com um ponto muito importante para deixar claro. O livro dos Espíritos veio antes do livro dos Médiuns. John Ribeiro, que fez a tradução e que trouxe esse livro que a gente está usando para o estudo, já é posterior, então ele coloca essa análise, porque é óbvio que Kardec nem sabia que ia escrever o livro dos Médiuns. Tá? Ou se já tinha escrito, não tinha publicado, pode ser também. 138. O que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? É uma questão de palavras, com que nada temos. Começai por onde vos entenderdes mutuamente. Pergunta 139. Alguns espíritos e, antes deles, alguns filósofos definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? É uma boa, né? Vem Kardec. O vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida. E nesta acepção, se pode com acerto dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital de que cada ser absorve uma porção e que, após a morte, volta à massa de onde saiu. Essa ideia, de nenhum modo, exclui
há de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma. E nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado, dando da alma definições diversas. Os espíritos falavam de acordo com o modo por que aplicavam a palavra e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isto resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, onde uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que, primeiro, nos entendamos acerca das palavras. Na introdução ele explicou muito bem a diferença entre alma, espírito, o que era. A introdução ele falou muitíssimo sobre alma, sobre espírito e tudo mais. Então, é uma questão de a gente observar antes, para depois chegar nessa questão. O que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos, e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Ainda isto depende do sentido que se empreste à palavra alma. Se se entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se se entende por alma o espírito encarnado, é errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Ele é um todo, e ele movimenta o nosso corpo através do perispírito. Pergunta A. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Resposta. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Kardec, a alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por eles se reparte, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Esta explicação, porém, não procede, desde que se considere a alma, o espírito, que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Acho que está muito claro tudo isso, não está? Eu acho que está claro, mas acho que tem um ponto importante para a gente colocar, de André Luiz, no livro E a Vida Continua. Ele fala que o conjunto de uma pessoa, um homem, dirigindo em cima de uma charrete, a charrete com o cavalo na frente, que o cavalo é o espírito, a charrete é o corpo e o homem é o perispírito. E aí ele diz o seguinte: os três caminham juntos. Se a charrete quebra, o homem, que é o perispírito, desce da charrete, monta no cavalo, que é o espírito, e continua andando normalmente. André Luiz explica isso no livro E a Vida Continua. Eu acho que é bem interessante, é uma outra maneira de ver isso. Então, agora, 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma seja exterior ao corpo e o circunvolve? Espera aí. A alma seja exterior ao corpo e o circunvolve? Existe até isso, que existia essa opinião? Vamos ver a resposta. A alma não se acha encerrada no corpo, qual um pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Neste sentido, se pode dizer que a alma é exterior, sem que, por isso, constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros, um sutil e leve, é o primeiro, ao qual chamas
de perispírito. Outro, grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe em um núcleo, e já os temos dito. 142. Que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma numa criança se vai completando a cada período da vida? O espírito é uno e está todo na criança como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e completam. Ainda aí tomam o efeito pela causa. Continuam, né, ainda tomando o efeito pela causa. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios, que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorrem, então, a figuras, a comparações, que tomais como realidade. É bem lógico isso. 144. O que se deve entender por alma do mundo? Resposta. O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão não se compreendem, as mais das vezes, uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um interpreta ao sabor de suas fantasias. Também à terra hão atribuído uma alma. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações, quando as escutais, e que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Pergunta 145. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Resposta. Estes homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos. Eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros se encontram grandes verdades, que um estudo comparativo torna apreensíveis. 146. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita. Sede determinada e circunscrita. Não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Por favor, me esclareçam. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita. Determinação e circunscrita. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita. Eu entendo que a alma aqui, ele está se referindo como a consciência, né? Quando a pessoa é uma pessoa de muita intelectualidade, sabedoria e tem a consciência muito esclarecida, pode ser que esteja mais concentração de energia que vem da alma.
Por que diz que habita se ali naquele concentra? lugar. Por que diz que se concentra na cabeça desses gênios? Então, mas aí está dizendo que seria talvez uma descarga energética maior que fica no órgão cerebral. É isso que eu entendi. Eu não acho que seja uma descarga energética, eu acho que é o seguinte, o cara que pensa muito, como ele falou, os grandes pensadores, Os gênios, né? os gênios, eles têm um uso maior da sua consciência Ocupa principalmente o coração naqueles que de muito raciocínio. Exato, então. Aqueles homens que são pensadores, que são gênios, eles têm um uso maior da sua faculdade cerebral, da sua faculdade mental. Ao passo que aqueles que têm mais sentimento usam mais esse centro energético. Mais para frente, no próprio Livro dos Espíritos, ele fala sobre centros energéticos, que eu acho que aí vai ficar mais claro, que a gente chama de chakras, né? É certo. Então, eu acho que é por aí. Então tá. Subpergunta A. Que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Quer isso dizer que o espírito habita de preferência esta parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. O centro da vitalidade, né? Centro da vitalidade. Bom, vamos ver sobre materialismo. 147. Porque os anatomistas, os fisiologistas, e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza, são, com tanta frequência, levados ao materialismo? Resposta. O fisiologista refere tudo ao que vê. O orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem que haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tiram uma consequência falsa pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrar-lhes uma âncora de salvação, e elas se agarrarão pressurosamente. Agora, Kardec vai fazer considerações gigantes até o final. Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano apenas veem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram, por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa restava, e como nada acharam senão matéria, que se tornaria inerte, como não viram a alma escarpar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria
e que, portanto, à morte se seguia a aniquilação do pensamento. Triste consequência, se fora real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação dos seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que em parte alguma ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe infunde horror, e é em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta eterna de tudo que foi objeto do seu amor? Quem poderia ver esse terror abrir-se diante de si, o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo, pois que, depois de mim, nada, nada mais, senão o vácuo, tudo definitivamente acabado? Mais alguns dias, e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Nenhum vestígio. Nossa, deve ser difícil. Dentro em pouco restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. E nada, para compensar tudo isto, nenhuma outra perspectiva, além da do meu corpo roído pelos vermes. Não tem esse quadro alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim, e a razão nulo confirma. Uma existência futura, porém, vaga e indefinida, não apresenta o que satisfaça ao nosso desejo do positivo. Essa, e em muitos, a origem da dúvida. Possuímos alma, está bem, mas que é a nossa alma? Tem forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus. Outros, uma centelha. Outros, uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Que é, porém, o que tudo isto ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma, se extinguindo-se a vida, ela desaparece na imensidade, como as gotas de água no oceano? A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada? Disse também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados, conforme o bem ou o mal que houvermos feito. Que venha a ser, porém, esta felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude? Uma contemplação eterna? Sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria Igreja lhes dá esta última significação. Mas então, que são aqueles sofrimentos? Onde esse lugar de suplício? Numa palavra, que é o que se faz? Que é o que se vê neste outro mundo que a todos nos espera?
Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. É erro dizê-lo. E a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção de uma probabilidade sobre a qual cada um conjeture à vontade, que os poetas embelezem com suas ficções, ou cumulem de enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres de além-túmulo que nos veem descrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem, e mostrando-nos por esse meio a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé, e os tíbios, a renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite. E o permite para que nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Lindíssimo. Eu vou falar uma coisa para você. Lindíssimo. Ele fala de poetas aí, mas ele era um poeta, meu Deus. Nossa, nossa, que coisa mais linda. Parece até Leon Denis falando. Espetacular. Leon Denis tem esse vernáculo, assim, poético. Como diz o outro, essa verve, né? Nossa, que coisa mais linda, gente. Que colocação que ele fez. A gente fica até pensando, né? Bom, veremos então para a próxima aula da volta do espírito extinta, a vida corpórea, a vida espiritual. Os temas: a alma após a morte e sua individualidade, vida eterna, separação da alma e do corpo e perturbação espiritual. Então é isso, família Ciente. Gratidão por estarem conosco em mais uma aula do estudo do Livro dos Espíritos. Quero agradecer novamente, lembrando, estamos com vocês a semana inteira. Sábados, conteúdo exclusivo. Domingo, estudo do Livro dos Espíritos. Segunda, aulas do professor Nestor, recebidas nos nossos evangelhos aqui do Ciente. Terças, conteúdo exclusivo. E em todos os dias da semana, inclusive nesses, shorts publicados para vocês poderem nos acompanhar. Maratona os nossos vídeos, deixa o like, não se inscreve no canal, só clica nesse botãozinho do lado esquerdo aqui. Forte abraço a todos, gratidão por estarem conosco e até a próxima aula do estudo do Livro dos Espíritos. Axé. Axé. Axé a todos, uma boa noite.